Graças a Deus. Viva o propósito de Deus. Esse é o nosso tema no dia de hoje. Aqui é o Revelador Estevão Júnior. Inscreva-se no meu canal. Clica no sininho de notificações para sempre que lançarmos uma oração ou uma pregação, você seja notificado. Este tema eu vou me basear no livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha, todos nós fomos criados com um propósito nesta terra. Deus não nos colocou neste mundo por acaso, mas Ele nos colocou para cumprirmos um plano perfeito desenhado por Ele. Porém, muitas vezes, as distrações, os desafios e as dúvidas nos afastam de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Hoje, por exemplo, vamos tocar, vamos explorar um bocado o significado de viver o propósito de Deus, o propósito divino e como podemos caminhar nessa direção. Porque é necessário que você entenda. O primeiro ponto, podemos dizer, Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Isso é o que eu vou falar em primeiro lugar, esse é o primeiro ponto. Deus não cria nada sem um propósito. Coloca isso na tua mente. Deus não faz nada, Deus não cria nada sem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus faz algo sempre com um propósito. Vamos ver a Bíblia no livro de Salmos 139, no versículo 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Antes de você nascer, Deus já tinha planejado a sua vida. Entendeu? Antes de você nascer, Deus já tinha planejado a sua vida. Ele tem um plano detalhado que envolve os seus dons, talentos, experiências, motivações. Isso tudo já está detalhado por Deus no teu propósito. Mas vai aí uma pergunta que eu deixo para ti. Será que você tem buscado compreender qual é o plano de Deus para a sua vida? Ontem, na quarta-feira, na pregação, eu estava a falar que Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas muitos acabam vivendo mal porque não sabem para que vivem ou qual é o propósito de Deus na vida delas. Vamos ao segundo ponto. Quando você conhece o propósito de Deus, ou melhor, o segundo ponto é conhecer o propósito de Deus. Como você faz para conhecer o propósito de Deus? Você deve primeiro orar. A comunhão com Deus é essencial para discernir a vontade de Deus na tua vida. Veja Jeremias 33, no versículo 3. 2. Meditando na palavra. A Bíblia é o maior mapa que nos guia no propósito de Deus, no propósito divino. Salmos 119, no versículo 115. Esse é o segundo ponto, você tem que meditar. Primeiro ponto, oração, ou melhor, segundo ponto, a linha A é oração, a linha B é meditar na palavra de Deus. O ponto C, obedecendo. Você precisa obedecer para conhecer o propósito de Deus na tua vida. E na medida que você vai obedecendo ao que Deus já revelou, Ele te mostra ainda mais
Deus nos mostra ainda mais. Nós vamos ver o exemplo de José. José, quando estava no Egito, ele passou por dificuldades, mas manteve a sua fé em Deus. E também manteve a sua fé no tempo certo. E viu o propósito de Deus se cumprir na vida dele. Veja que maravilhoso. Ele viu o propósito de Deus se manifestar na vida dele, ou melhor, se cumprir. Vamos ao terceiro ponto. Enfrentando desafios no caminho do propósito. Isso é normal. No caminho desse nosso propósito, nós vamos enfrentar muita coisa, muitas guerras, vamos enfrentar muitas lutas, vamos enfrentar muita coisa mesmo, que vai chegar até um ponto em que você vai talvez até se perguntar, mas por que tudo isso vem acontecer na minha vida? Afinal, por que tudo isso vem acontecer nos meus caminhos? Muitas vezes, seguir o propósito de Deus envolve desafios e oposição. Satanás ele vai se opor contra ti. Jesus, ao cumprir o propósito de Deus, ele enfrentou perseguições e a cruz. Veja só tudo isso. Quando você olha a Bíblia no livro de Romanos capítulo 8, no versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Maravilha. Bem explícito e claro. Então, o que vamos aprender aqui nesse terceiro ponto? Vamos aprender que você não pode permitir que os desafios te façam desistir do plano de Deus na tua vida. Confie que Ele está no controle de tudo. Isso é o que você deve colocar no teu coração. Confiar que Ele está no controle de tudo. É o que você deve aprender, pelo menos nesse terceiro ponto. Quarto ponto. Viver com propósito. Vamos dizer que viver com propósito, ao mesmo tempo, é viver para glorificar a Deus. Viver o propósito de Deus é viver para glorificar a Deus. O propósito final na nossa vida é glorificar a Deus, não é outra coisa. Então, viver o propósito de Deus é glorificar a Deus. Vamos ver Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, tudo o que fazemos deve refletir o amor, a justiça, a graça e a misericórdia de Deus. É muito forte. Viver o propósito de Deus é viver uma vida plena, com um significado e direção. Porque quando a pessoa não vive no propósito de Deus, ou o propósito de Deus, a pessoa não tem direção, se perde. Está aí Jonas. Jonas fugiu do propósito de Deus e foi engolido. Sabe, viver o propósito de Deus é confiar que Ele sabe o que é melhor. E entregar, e você entregar a Ele o controle da sua vida. Entregar nas mãos dEle. Senhor, está aqui a minha vida, controla, meu Deus. Controla, meu Pai. E sem esquecer que há desafios nesse caminho. Há desafios. E hoje, você deve tomar uma decisão de buscar o propósito de Deus. Ore, leia a Bíblia, que é a palavra de Deus, e esteja disposto a obedecer. Não importa onde você esteja agora, Deus pode te guiar ao centro da sua vontade. Esse é o ponto final. Esse é o ponto final. E uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês: se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, comece agora mesmo, não deixa para amanhã. O propósito é agora. Ele é o caminho para viver o verdadeiro propósito de Deus. Jesus é o verdadeiro caminho, não há outro. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o Pai
se não for por mim. Então, para nós chegarmos até Deus, nós temos que passar por Jesus. É muito forte isso. É muito, mas muito forte. Então, vamos orar juntos, pedindo a Deus para que nos revele o propósito dele nas nossas vidas e que ele nos ajude a viver para a glória dele. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Senhor Deus e meu Pai, eu te peço, eu oro agora, meu Pai, e eu peço que o Senhor venha me revelar, meu Pai, o verdadeiro propósito do Senhor na minha vida. Meu Deus, eu não quero viver para me agradar a mim mesmo ou para agradar a mim mesmo. Eu quero viver para te agradar. Eu quero viver para te obedecer. Pois eu sei, meu Pai, que a tua vontade ela é boa para mim. Meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto e glorifico o teu santo e maravilhoso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Foi mais uma pregação no dia de hoje, foi muito forte. Viva o propósito de Deus. Esse foi o nosso tema. Inscreva-se aqui no meu canal, eu lhe convido mais uma vez a se inscrever aqui no meu canal Revelador Estevão Júnior. Clica no sininho para receber todas as notificações e sem esquecer que, olha, sempre traremos temas fortes aqui todos os dias, de segunda a segunda, e Deus vai tocar na tua vida de uma forma grande e poderosa em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, até a próxima pregação, em nome de Jesus.